Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja aqui nos iluminando para que tenhamos o entendimento, o discernimento da palavra de Deus para nós nesta noite. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se for da sua vontade, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler inicialmente os versos 28 e 29. João 4, 28 e 29. Bem, assim nos diz na palavra do Senhor: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai de infinita bondade, nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, glorificamos teu santo nome e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os meus pecados e que venha ungir os meus lábios, Senhor, com a tua santa unção, a unção da tua palavra, que a tua palavra venha, Senhor, do teu coração e não do meu, e que possamos todos, Pai amado, sairmos daqui edificados e entendendo a tua vontade para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Um cântaro abandonado. A história é muito conhecida, é a da mulher que estava no poço. O Senhor Jesus estava atravessando a Galileia e ele precisava atravessar a província de Samaria. E ele chegou então a uma cidade samaritana chamada Sicar, e estava naquele lugar a fonte que Jacó havia dado a seu filho José. Era a fonte de Jacó. E o Senhor Jesus estava cansado da viagem, conforme relata aqui a palavra, e ele assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta, para que entendamos melhor, equivale para nós ao meio-dia. Era uma hora em que o sol estava muito forte, a hora do meio-dia, e naquela hora só ia buscar água as mulheres que não tinham boa reputação, porque era a hora que as senhoras de família que nós conhecemos hoje não iam. Elas iam bem cedo, com a fresca da manhã. E naturalmente que esta mulher que foi naquela hora pegar água não era uma pessoa de boa reputação, porque ela não podia se misturar lá com as outras senhoras. E o Senhor Jesus mandou os seus discípulos fazerem compras e ficou só. Acaso? Não existem acasos. Ele havia marcado o encontro na sua agenda, naquela hora, naquele lugar, com aquela mulher. Havia chegado o Salvador do mundo
naquele local, naquela hora, para aquela mulher. E esta mulher veio tirar água e o Senhor Jesus dirige-se a ela e lhe pede água para beber. E aí inicia-se então um diálogo, porque a mulher reconheceu que ele não era daquelas terras, e o povo de Samaria, eles tinham uma rixa com os judeus, não se acertavam. Era um povo que era considerado pelos judeus como um povo de terceira categoria. Eles faziam essa discriminação, esta acepção. E a mulher sentiu-se admirada daquele homem, o Senhor Jesus, se dirigir a ela e lhe pedir água. Então inicia-se um diálogo. Nós vamos analisar a conversa ao longo desta mensagem, mas eu gostaria de despertar a atenção da igreja para este detalhe que nós lemos no verso 28, que dá origem ao tema, ao título da nossa mensagem, um cântaro abandonado. Eu gosto muito de pegar esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos, e a palavra como que salta aos meus olhos, e eu gosto muito disso. É um desafio, porque eu consigo assim mergulhar nas páginas da Bíblia e como que me coloco naquele lugar, naquela hora, assistindo aquela conversa, sendo um personagem da história. E chamou muito a minha atenção no verso 28, que diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro. Ela deixou o cântaro, deixou ele abandonado. Vamos pensar junto. Essa mulher saiu de casa com o sol do meio-dia para ir buscar água. E esse cântaro não devia ser um cântaro pequenininho, porque ninguém vai buscar o equivalente a uma latinha de água distante. Devia ser um cântaro grande, consequentemente pesado. E ela abandona o cântaro ali, não se preocupou que alguém poderia quebrá-lo ou roubá-lo, ou alguém carregar com ele. Ela abandonou o cântaro e foi para a cidade contar para as pessoas que ela havia encontrado, que ela disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E no coração dela já estava falando: será este porventura o Cristo? Ela foi contar para as pessoas que tinha tido um encontro com o Messias. Jesus passou um bom tempo conversando com aquela mulher samaritana. Mas eu pergunto, quem era essa mulher? Nós sabemos apenas o que a Bíblia relata. Nós sabemos muito pouco da sua vida. Além do que está escrito aqui, nós podemos fazer ilações. Podemos supor, dá para se supor alguma coisa pelo diálogo. Nós sabemos, por exemplo, que ela foi buscar água, e ali Jesus começou a dialogar com ela, e da sua conversa com Jesus aconteceu a sua conversão a Jesus. Depois de fazer várias perguntas ao nosso amado mestre e de se convencer de que ele era o Salvador do mundo, aquela mulher deixou o cântaro de lado e foi à cidade falar de Jesus para as pessoas. Você consegue imaginar esta situação, esta cena? Que significa esse gesto, o cântaro abandonado? O que significa esse gesto da mulher samaritana? É isto que nós vamos analisar na mensagem desta noite. Primeiro, deixar o cântaro significa pensar também na felicidade dos outros. Se essa mulher fosse egoísta, ela poderia ter pensado: ah, que bom que eu encontrei Jesus, eu encontrei, pronto, eu estou salva, como Jesus é maravilhoso. Mas será que Jesus era maravilhoso apenas para ela? E as outras pessoas? Analisando a vida desta mulher, nós sabemos que ela sofrera muito com os seus problemas pessoais. Esta mulher, ela era o que hoje estão chamando de uma mulher mal amada.
Você já ouviu falar essa expressão atual? A fulana é mal amada. E é compreensível, né? Geralmente se diz que a pessoa que é mal amada, ela se torna neurastênica, chata, é uma pessoa amarga. É isso que é uma pessoa mal amada nos dias de hoje. E essa mulher seria o que se poderia chamar de uma pessoa mal amada. Ela era uma pessoa que havia tentado encontrar a felicidade ao modo dela, aquilo que ela pensava que seria a felicidade. Ela havia trocado de marido como quem troca de roupa. Em João 4:16 e 18, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Olha só a conversa. Ele diz para ela: vai e chama teu marido. Ela apenas respondeu: eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com a verdade. Ele sonda, ele conhece, ele sabe os corações. Nós podemos estar dizendo palavras para as pessoas, para o mundo, mas não podemos mentir para Jesus. Ele conhece, ele sabe, e ele, quando entra numa vida, é para trazer salvação. Quando ele se apresenta na tua vida, ele conhece os teus problemas, ele sabe o que você está enfrentando, e o que ele quer te oferecer é liberdade, uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida de paz, mas uma vida com compromisso com ele. E então ele disse que ela havia dito a verdade. E ela estava, fazia muito tempo, como nós já mencionamos, procurando o que se chama de verdadeira felicidade. No princípio, ela achava que essa felicidade estaria localizada no seu cônjuge, no marido. Ela procurava, como talvez todo mundo está procurando, o marido perfeito ou a esposa perfeita. Uma pessoa que a compreendesse, uma pessoa que a fizesse se sentir feliz. Recordo uma ilustração que usamos no Cantinho da Reflexão alguns dias atrás. É uma história que nos vem da China. Seria um mestre chinês e eles têm os seus discípulos que os acompanham, enfim. E o discípulo procurou o mestre e disse: mestre, eu vou ter que lhe deixar. Por quê, meu filho? Porque eu vou em busca da mulher perfeita. Eu sei que eu vou encontrar a mulher perfeita para mim. E o mestre disse: vai, procura, só tem uma coisa: quando você a encontrar, volte para me contar. E ele foi. Passou muito tempo, e ele voltou, mais velho, cansado, abatido, desiludido, e procurou o mestre. Mestre, eis-me aqui. Que bom, você voltou. Você encontrou a mulher perfeita? Encontrei, mestre. E onde ela está? Ela está procurando um marido perfeito. Aquela mulher havia tentado já com 5 maridos, procurando encontrar a verdadeira felicidade. Mas a verdadeira felicidade, a gente se ilude quando pensa que vai encontrar em outras pessoas. Elas fazem parte da nossa vida, são importantes, são necessárias. Com certeza Deus tem alguém reservado para cada um de nós, a nossa outra metade. Mas apoiar a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso sonho de felicidade em outra pessoa é como estar com os pés firmemente plantados no ar. Nós precisamos estar com os pés firmemente plantados na rocha, e a nossa esperança de felicidade, ela tem um só caminho, que passa por Jesus. Sem Jesus, esqueça. Você nunca vai encontrar
a verdadeira felicidade. Sem Jesus não há felicidade. E você viu que ela já devia estar cansada dessa vida, porque o que é que ela conseguira? Ela conseguira, talvez como eu e você, até algum tempo atrás, antes de realmente termos um encontro com o Senhor Jesus, como ela estava tendo neste momento. Eu falo por mim, eu tinha acumulado uma vida inteira de frustrações. Era uma frustração após outra. E, de certa forma, a história é meio parecida com a desta mulher. Ela vivia tentando encontrar em outras pessoas, e eu também. E cada vez o vazio aumentava mais. E aí, naquele momento que ela encontra com o Senhor Jesus, você consegue imaginar que vida frustrada ela estava. Já tinha passado por 5 e estava num que também não era o marido dela, certamente era o de outra, quem sabe. E uma vida totalmente irregular, que a levava inclusive a ter que ir buscar água no meio-dia, na hora que ela não encontrava com as senhoras da sociedade. Uma vida então de frustrações. E ela devia talvez estar pensando: esses homens são mesmo uma droga, esses homens são todos iguais. Quem sabe ela deve ter pensado isso por muito tempo. Como você que talvez esteja me escutando agora e que tenha experimentado uma situação semelhante. Ela já devia estar cansada dessa vida, e por isso ela se tornara uma pessoa amarga. Por que eu digo que ela era uma pessoa amarga? Logo pela forma como ela respondeu ao pedido de água do forasteiro. Você percebeu como ela foi agressiva com o mestre? Eu quero crer pelas palavras que o tom de voz que ela deve ter usado deve ter sido um tom agressivo. Ela foi grossa quando ele lhe pediu água para beber. No verso 9 diz: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia explica: porque os judeus não se dão com os samaritanos. E ela foi grossa. Ela poderia simplesmente, ela estava com talvez uma vasilha que poderia, com a corda, retirar água e dar um pouco d'água. Mas ela logo: como é que você vem pedir água para mim? Ou como que diz: você é muito importante para estar falando com uma pessoa como eu. Ela foi grossa, ela foi agressiva. Quando nós nos sentimos infelizes, é interessante, porque nós temos a tendência de agredirmos a todos ao nosso redor. Finalmente, porém, ela encontra Jesus, e conversando com ele, ela finalmente se reconcilia com a vida. E quando ela se encontra com Jesus, quando ela se reconcilia com a vida, é o fim da grosseria, é o fim dos preconceitos, é o fim das amarguras. E eu imagino-a saltitando alegre e contente, deixou o cântaro abandonado e sai estrada fora até a cidade para conversar com as pessoas e trazê-las para a presença de Jesus. Eu quero ilustrar com um outro exemplo muito interessante que nós vamos recolher nas páginas agora do Antigo Testamento. No Antigo Testamento há um episódio de certa forma parecido. Ele está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante. Eu não vou ler o texto, você certamente já deve ter lido, e nós vamos ver em um breve resumo. Eu desperto a sua atenção, então, se você quiser acompanhar pela Bíblia, ótimo. Mas eu vou tentar resumir aqui por causa do tempo. As cidades antigas, elas eram todas muradas como proteção, como você sabe. Os sírios vieram e cercaram Samaria, que era a capital de Israel. Então, com a cidade sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. E quando a gente diz, amados, ninguém entrava, quer dizer que comida também não entrava. Aquele povo estava sitiado dentro da sua própria cidade, protegidos pelos muros, mas cercado pelos sírios. E comida não entrava lá. E o cerco prolongou-se, e eles estavam já, não tinham mais o que comer. E o resultado, há um episódio muito triste aqui, uma passagem muito triste,
em que havia judeus lá dentro comendo os próprios filhos. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 28, um pouco antes do texto que eu vou trabalhar agora, você vai ver aí a história de uma mulher que combina com a outra para ambas então comerem o filho de uma num dia e comeriam o filho da outra no outro dia. A mãe cedeu, comeram a criança no dia e no dia seguinte a outra caiu fora, não quis, e deu uma confusão muito grande. Mas eu não vou falar sobre este assunto, apenas ilustra para a gente entender a situação de desespero que eles estavam lá, sem alimentos, sem o que comer, comeram até uma criança. E o que aconteceu? Que miséria maior nós podemos imaginar que a pessoa ser levada a comer a própria criança? Havia uma lei que dizia que os leprosos não podiam morar dentro das cidades. Em Levíticos capítulo 13, verso 46, se você quiser olhar por curiosidade, vai ver a lei que diz que os leprosos não podiam habitar dentro da cidade. Levítico 13, 46. Mas vamos imaginar, aqui está a cidade cercada, as pessoas dentro da cidade. Em volta, os círios. Os círios estavam entre os leprosos e a cidade. Os leprosos recebiam normalmente comida das pessoas, seus familiares, que saíam da cidade, que colocavam aquelas comidas para eles em um determinado local, e eles eram alimentados dessa forma. Eles iam lá e sempre encontravam a comida que as pessoas deixavam. Eles esperavam, quando eles se afastavam, eles iam lá e pegavam. Mas eles também foram atingidos por este cerco, porque se ninguém entrava, ninguém saía, eles não podiam ir pegar comida, porque os parentes não podiam deixar comida para eles. E os leprosos, além da doença, também estavam vivendo um momento terrível. Então eles decidiram, bom, a gente já está doente, de lepra nós não vamos morrer, mas nós vamos morrer de fome. Você sabe que a lepra, ela vai apodrecendo a pessoa, mas não mata. É interessante, não é uma doença que provoque a morte, ela leva a um estado lastimável. E eles resolveram fazer o seguinte: vamos entrar no arraial dos círios, a gente vai e se entrega lá para eles. Talvez até eles nos deem comida, vendo que a gente está leproso, nos mandem embora, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então eles entenderam de entrar no arraial dos círios. Em 2 Reis 7, verso 4, está narrando este acontecimento. E eles em conjunto arrastaram-se praticamente para o suicídio, para se entregarem. E algo maravilhoso havia acontecido, algo sobrenatural havia acontecido no acampamento dos círios. Quando eles chegaram aonde os círios estariam, eles notaram que não havia exército nenhum cercando a cidade. Então os leprosos entram no acampamento, pensando que iriam encontrar os soldados, mas não encontraram ninguém. O Senhor havia promovido algo sobrenatural ali. Ele fizera ouvir no arraial dos círios um ruído de carros, de cavalos, como se fosse o ruído de um grande exército que chegava para enfrentar os círios. E os círios ouviram aquele barulho e se levantaram e achavam que era os reis dos heteus e os reis dos egípcios, que o rei de Israel tivesse convocado para lutar contra eles, para os defenderem. E eles, com medo dos heteus ou dos egípcios, ouviram o barulho de carros e cavaleiros, um barulho estrondoso de um grande exército atacando, e eles bateram em retirada, abandonando tudo, deixaram tudo para trás e pensaram em salvar suas vidas. Ora, os leprosos chegam lá e encontram um acampamento com tudo, menos pessoas. Comida, que eles tinham comida em grande quantidade, que eles estavam preparados para enfrentar muito tempo. Os leprosos então, cada um comeu até não poder mais, encheram os bolsos, encheram sacola, tudo, e pensaram: agora a gente se deu bem na vida, pronto, estamos aqui com esse arraial todo só para nós. Mas aí eles se lembraram
como a mulher samaritana se lembrou do pessoal que estava na cidade, os leprosos se lembraram das pessoas que estavam sitiadas na cidade e que não sabiam que os sírios haviam fugido. E o que é que eles fazem? Eles pensaram na miséria que havia dentro da cidade. E aí eles tomaram outra decisão: comunicar ao pessoal da cidade que ninguém mais precisava morrer de fome lá dentro, porque não havia inimigo nenhum lá fora. E assim fizeram, e foi um dia de grande festa em Israel. Queridos, foi mais ou menos isso que a mulher samaritana fez. Acompanhe meu raciocínio. Do mesmo modo que os leprosos encontraram água, comida, aquela mulher encontrou em Jesus água boa demais para saciar apenas a sua sede. Jesus era um pão nutritivo demais para matar apenas a sua fome. Então, por que não levar isso para os outros? Por que não trazer os outros até Jesus? Foi o que ela fez. Oh, queridos, deixar o cântaro significa vencer os obstáculos à evangelização. Por que ela pôs o cântaro a um canto? Por que ela teria abandonado o cântaro? Ela tinha ido buscar água. Ela deveria ter voltado feliz para casa com a água, para a casa dela. Mas ela abandonou o cântaro e ela foi para a cidade trazer as pessoas até Jesus. Por que ela pôs o cântaro a um canto? Será que não dava para ela correr a cidade mesmo com o cântaro às costas? Porque certamente ela morava na cidade. Ela estaria levando o cântaro para sua casa. Mas ela deixou o cântaro e correu sem o peso do cântaro. Nós não temos na Bíblia as dimensões do cântaro, mas certamente que aquela mulher não iria andar tanto da sua casa na cidade até a fonte para, como já dissemos, transportar só uma latinha de água. Deveria ser um grande cântaro. E sendo assim, se ele era pesado, com toda certeza ele seria um obstáculo à corrida que ela teria que dar para ir à cidade chamar as pessoas. Eu lhe pergunto, qual é o seu cântaro? Qual é o peso? Qual é o obstáculo que está interposto na sua vida que o está impedindo de ir falar de Jesus para as pessoas? Você já encontrou Jesus, você já se considera salvo, você está feliz porque encontrou o Senhor Jesus, está levando uma vida plena na presença do Senhor. Mas existe, será ainda algum obstáculo que está te impedindo de ir levar esta palavra para as demais pessoas? Qual é o seu cântaro que você precisa abandonar? Será timidez o nome deste cântaro? Você se envergonha de falar do Evangelho para as pessoas? Ou então, será que na hora de começar a evangelizar, você começa a gaguejar quando tem que falar de Jesus? Bem, eu preciso lhe lembrar que Moisés também era assim. Moisés, ele disse que não conseguia, ele gaguejava. Mas, olha, a experiência de Moisés, ela nos ensina que para vencer a timidez, o melhor remédio é ter intimidade com Deus. E é por isso que Moisés subia no Monte Sinai, que ele transformou aquele lugar, sabe no quê? O seu lugar de oração. Era onde ele subia para se isolar, para ter um encontro com Deus, para conversar com Deus. Você tem o seu Monte Sinai, você tem o seu lugar de oração, onde você se isola para conversar com Deus. Creia, ele ali ficava dias e dias. Com isso, ele acabou tendo intimidade com Deus. Sem ter estes momentos de intimidade, nós nunca vamos conseguir vencer essa timidez.
Mesma coisa aconteceu com os apóstolos Pedro, João, que eram pessoas, como nós sabemos, eles eram pescadores. Certamente deveriam ser quase analfabetos. Mas em Atos capítulo 4, versículo 13, nos relata que os juízes, vendo a intrepidez de Pedro e João, reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Você percebe? Aquela intrepidez naqueles homens analfabetos, quando os juízes, homens entendidos, ouviam eles falando, não tinham dúvida, esses homens realmente estiveram com Jesus. Olha a intrepidez deles. Esta intrepidez só tem quem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não tem vergonha de falar do Evangelho. Queridos, o segredo da coragem é esse: estar com Jesus. Ore especificamente pedindo a Deus intrepidez, que é o contrário da timidez. E era o que Paulo fazia sempre. Uma coisa fantástica que eu acho na história de Paulo. Paulo estava preso. Quando ele estava preso, ele escreveu a carta aos Efésios. Se você ler a carta aos Efésios, se lembrando de que ele estava escrevendo aquilo ali numa cela, numa prisão. Se você for ler a carta aos Efésios, se lembrando que ele escreveu aquilo numa prisão, se eu tivesse preso, fosse eu acredito que o desespero de estar com a minha liberdade privada só sabe quem está numa cela. Ele estava preso e sabia que ele dali não sairia mais não. Ele sentia isso, que o fim dele seria ali. Eu não sei quanto a você, mas se fosse eu quero acreditar que se eu estivesse, Deus me livre, preso, eu estaria orando, pedindo a Deus o quê? Liberdade. Você não estaria orando? Senhor, me tira daqui, eu quero sair daqui, Senhor, me dê a liberdade. Muito bem, eu estaria pedindo a liberdade. Você não? Pois Paulo não. Paulo não. Ele pediu que os efésios orassem por ele. Para quê? Ele diz em Efésios 6,19, se você quiser marcar na sua Bíblia, é maravilhoso. Olha o que é que ele pede na oração. Efésios 6,19. Ele pediu que os efésios orassem por ele. Para quê? Para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Era isto que ele orava, era isto que ele pedia. Ele orava pedindo a Deus intrepidez para que cada vez mais ele pudesse pregar a palavra. Para ele não importava se ele estava preso ou se ele estivesse solto. Ele queria era pregar a palavra. A vida dele, o sentido da vida dele era pregar o Evangelho. Oh, aleluia! O curioso é que ele estava preso sem ter feito nada de errado. Ele foi preso porque pregara o Evangelho. E agora ele pede oração, irmãos, para ter ainda mais ousadia para continuar pregando. Sabe o que ele fez? Ele deixou de lado o cântaro da sua liberdade pessoal para poder anunciar Jesus aos homens. De novo eu pergunto, qual é o seu cântaro? É a falta de tempo? É crise de agenda? Deixe-me dizer-lhe uma coisa: não há item mais importante nas nossas agendas do que falar em Jesus. Não há assunto mais importante do que esse. Amados, salvar o mundo é tarefa urgente. Nós não podemos arquivar a felicidade dos homens. Peça a Deus então que reestruture o seu programa de cada dia, de modo que você possa falar de Cristo a alguém. Abandone logo o cântaro
da agenda superlotada. Deixar o cântaro significa fazer do reino de Deus a prioridade da sua vida. Aquela mulher samaritana, ela se identificou de imediato com as ideias e com os ideais de Jesus. Em Lucas 19:10 nos informa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando pensou no seu povo, essa mulher se lembrou de que ele estava perdido. E Jesus estava ali para salvá-lo. Ir à cidade e chamar as pessoas tornou-se, portanto, para aquela mulher a coisa mais importante a fazer na sua vida. E ela não podia desperdiçar aquela oportunidade. Era agora deixar o cântaro e correr e dizer para as pessoas: Jesus está lá, vamos ao encontro dele, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. E você pode pensar comigo: será que ela não tinha casa para cuidar? Será que ela não tinha casa para arrumar? Tinha, mas a casa podia esperar. Falar de Jesus era agora a tarefa mais urgente para a sua vida. Será que na sua casa não havia ficado, quem sabe, uma pia lotada de prato, louça suja, à espera da água que ela fora buscar? Talvez, mas ainda assim, a louça podia esperar mais um pouco, mas o seu povo não podia esperar, não, porque hoje nós vamos deixar o povo esperando e dando outras prioridades para a nossa vida. Jesus volta a qualquer momento. Quantas almas irão se perder porque nós não abandonamos o nosso cântaro e fomos pregar o Senhor? Quem sabe ela tinha então um tanque cheio de roupa suja, esperando pela água para lavar. Qualquer coisa, fosse lá o que fosse, agora que ela havia tido um encontro com Jesus, agora, fosse o que fosse, passou a ser secundário. Irmãos, no Brasil hoje nós precisamos de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes que deixem de lado os seus cântaros e encham suas almas de amor aos perdidos. Eu quero lhes dizer que é o amor que faz a gente se envolver com a obra de Deus. Se não tiver amor pelos perdidos, eu me lembro agora de uma pergunta que me fizeram no concílio: por que você quer ser pastor? Foi uma das últimas perguntas. E eu fiquei pensando: por que eu quero ser pastor? Irmão, você crê que a única resposta que me veio, eu comecei a chorar e eu disse: é por amor às almas perdidas. Não existe outro motivo pelo qual eu queira ser pastor. Por amor às almas perdidas. Não é dinheiro que me atrai, não é glória do mundo, não é título, não é cargo, nada disso, porque no mundo eu tive tudo isso. Experimentei o que você imaginar de honra, de título, disso, daquilo, nas coisas que eu pude participar como superintendente do Banco do Brasil, viajando para cima e para baixo. Então, ser pastor não é isso que me atrai, de posição, ser reconhecido, ser chamado de pastor. Porque quando eu chegar lá no céu, Jesus não vai dizer: os pastores levantem a mão. Aí eu levanto a mão. Pronto, os pastores entram por aqui, os que não são pastores esperem. Não vai acontecer isso não, irmão. Que talvez nem tenha muito pastor lá levantando a mão não, se ele perguntar. Hoje o que se vê por aí é pessoas olhando para os benefícios que o trabalho de pastor traz. Eu sei que o obreiro é digno do seu salário, mas olha, o amor às almas perdidas, ele precisa ser a nossa razão maior de querermos estar na obra. Eu quero concluir com uma história que o evangelista tão amado no mundo inteiro, Billy Graham, um homem de Deus, realmente uma vida dedicada à pregação da palavra, está vivo ainda, né? Nosso contemporâneo, e um exemplo, um modelo.
ele gostava de contar uma história sobre este assunto. Era uma vez um rapazinho que era membro de uma igreja e ele faltava demais aos cultos. Ele aparecia de raro em raro na igreja, só em época de série de conferências, ou então no Natal, na Páscoa, passagem do ano. Um dia, o pastor quis conversar com esse jovem e foi procurá-lo. E na conversa, o pastor lhe perguntou por que ele ia tão pouco aos cultos. O rapaz gaguejou, tremeu, mas conseguiu dizer alguma coisa. Ele disse: eu não tenho tempo, pastor. É o trabalho, os estudos, o trânsito, a casa onde eu moro, tudo é difícil, por isso eu não consigo estar sempre nos cultos. E desfiou um rosário de explicações que, na verdade, simplesmente não explicavam nada. Mas um dia, aquele garotão, ocupadíssimo, sabe o que aconteceu? Ele arranjou uma bonita namorada e apaixonou-se perdidamente pela mocinha. E por isso, ele arranjou tempo para estar longas horas com ela. Para a igreja, ele não tinha tempo. Para a moça, sim, ele tinha tempo. Sabe qual é a diferença? Billy Graham explica: foi o amor. A gente sempre acha tempo para aquilo que a gente ama. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por isso, abandone o cântaro que tem te impedido de levar a palavra às almas perdidas. Peça que o Senhor inunde o seu coração de amor pelos perdidos. Porque o amor é o combustível que fará a gente sair correndo, como aquela mulher saiu, largou o cântaro e foi correndo para contar aos outros quem é Jesus e o que ele faz. Deixe o seu cântaro, corra para a cidade, fale de Jesus. Que Deus esteja aplicando esta porção da sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Senhor, por que me pedes desta água? A terra em que estás não te acolhe. Não vês que entre nós há um abismo maior que um grande gesto de bondade. Mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de Deus. Água
Programa Momentos com Jesus.